mais cegos que morcegos. Conselho de Argland. Como os Lordes Dragões decidiram não invadir Restise de acordo com os desejos do Rei Feiticeiro, eles mantiveram uma presença constante ao longo da fronteira, enviando batedores e espiões, e relatando os movimentos lá. Quando um batedor sortudo relatou ter visto um homem-sapo observando os movimentos humanos, e relatou isso, essa informação foi enviada de volta para o conselho. Se vimos provavelmente são milhares, deveríamos ter imaginado, ele tem seus lutadores nas montanhas, faz sentido, ele tem os anões, e os Quagoa, eles podem facilmente abrigar exércitos inteiros sob a montanha, e sair sempre que quiserem. E se eles conseguem isso, então isso significa que eles também pegaram o clã do dragão do gelo que vivia lá, e provavelmente os gigantes do gelo também. Ele está pronto para invadir Restise. O Lorde Dragão Platina disse abruptamente. Não admira que ele tenha pedido que não fizéssemos nada. O Lorde Dragão Diamante disse. Mas por que ele está esperando? Eu diria que ele espera que um lado ganhe em breve, e que o lado que vencer fará algo profundamente estúpido. O Lorde Dragão Obsidiano disse. Tudo o que ele precisa fazer é esperar, eles vão enfraquecer, vão se estender demais, o ego de sua liderança vai inflar além de qualquer razão, eles irão longe demais, e então... Ele cerrou as garras com força no centro da palma da mão como se estivesse esmagando algo dentro dela. Houve um longo silêncio enquanto eles contemplavam o grau de premeditação que deve ter sido envolvido em tudo isso. Ele poderia estar manipulando os rebeldes para sua própria destruição? O que a realeza está fazendo a respeito da rebelião? O Lorde Dragão Platina perguntou. Correndo principalmente. O Lorde Dragão do Céu Azul disse sem rodeios. Parece que estão sobrecarregados, mas pelo que os espiões relataram, eles quase não lutaram, os seus exércitos estão inteiramente intactos, e não estão nem famintos nem carentes de outros recursos, começaram a retirar as suas forças da capital, e estão correndo para a fronteira com o Reino Feiticeiro, parece que pretendem se esconder na grande floresta de Tob. Eles são covardes? O Lorde Dragão Obsidiano perguntou, perplexo. Não, não há pânico, tudo está em ordem, e em boas condições, eles estão seguindo um plano, mas até agora os rebeldes parecem não ter notado, estão arrebatados pela emoção de uma vitória fácil. O Lorde Dragão do Céu Azul respondeu. Plano de quem? O Lorde Dragão Platina perguntou. Acho que todos podemos adivinhar a resposta a essa pergunta. O Lorde Dragão Obsidiano respondeu com confiança. Podemos ser vizinhos do Rei Feiticeiro muito mais cedo do que prevíamos. O Lorde Dragão Uir disse suavemente. E isso deixou todos com muito em que pensar. Nazarick, depois da reunião. Poucos minutos depois, Gustav se viu seguindo o ser demoníaco com um estranho padrão de fala. Então, você quer ver o Rei Feiticeiro, não é? Ela perguntou por cima do ombro enquanto voava pelo corredor, de pé, um passo na frente dele. O que você precisa? Ela perguntou. Se você não se importa que eu pergunte. Gustav estava além da vergonha neste momento, e não tentou esconder isso. É sobre minha punição. Ele disse suavemente, olhando para a pedra. Isso parou a garota no meio do caminho, e ela caiu de pé no chão. O que é que foi isso? Ela perguntou. Sem o sotaque, ela se virou, e olhou para ele com olhos arregalados, e penetrantes. Punição. Pelo quê? Pelo maior pecado em 100 anos, eu acho. Ele disse suavemente. Se não fosse pela minha loucura e insensatez, tantas coisas poderiam ser diferentes, muitos mais poderiam estar vivos. Gustav disse. E não pretendo me esconder das consequências de minhas escolhas. A mulher demônio olhou para ele, estendeu a mão, e gentilmente segurou seu rosto, suas garras afiadas e pontiagudas emolduravam sua pele enquanto ela se inclinava para perto. Você sabe o que eu sou? Ela perguntou suavemente. Não, ele disse. Nunca vi nada parecido com você. Se você me permitir dizer isso, direi que você é linda. Mas não reconheço sua espécie. Ela sorriu, revelando presas afiadas. Isso é muito gentil da sua parte. Eu sou o que você pode chamar de fúria de Tisífone, um punidor de crimes. Mas eu não era isso antes. Eu tive que ser torturada ao ponto de recorrer ao suicídio primeiro, então o rei feiticeiro me deu este corpo. Se ele julgar seus pecados com severidade, pode ser que você seja entregue a mim. Você ainda tem certeza de que deseja confessar a ele? Ela perguntou.
Gustavo olhou hesitantemente para a beleza demoníaca, e disse: Ninguém deseja confessar essas coisas, mas elas devem ser reconhecidas. Se eu sofrer por isso, então nunca poderá ser tão severo quanto o sofrimento que causei. Não vou pedir que você seja misericordiosa comigo quando chegar a hora, eu não mereço nada. Ela soltou seu aperto gentil e perigoso em seu rosto. Às vezes me pergunto se pedi misericórdia antes de me matar. Ela disse. Gustavo balançou a cabeça. Espero que sim, gosto de me considerar corajoso. A maioria das pessoas pensa que é, mas dor é dor, e todo mundo tem um limite. Suponho que você nunca descobriu quem foi seu assassino. Ele perguntou, mudando de assunto enquanto ela se virava, e continuava a andar. Veja, eles me encontraram em um rio longo, de forma que eu poderia ter sido despejada de qualquer lugar. Eles esperam que eu lembre por conta própria, o rei, ele não quer usar magia de memória porque minha cabeça não é ótima, então. Só tenho que lembrar por conta própria. Ela disse com um encolher de ombros. Sem sorte? Ele perguntou. Eu consegui um pouco, veja primeiro tudo que eu consegui lembrar foi dor, muita dor, então, há cerca de uma semana, eu poderia lembrar mais. Ela disse, e sua voz ficou mais suave. Lembro-me de uma barba, e de uma fala clara, não do tipo quebrada, e de vinho, e de correntes. E de estar nua diante de olhos famintos que estavam muito zangados comigo, e ontem, vi um grande punho vindo em direção ao meu rosto. Não consigo me lembrar do rosto ainda. Mas vou lembrar. E quando eu me lembrar. Ela disse, e sua palma se abriu, expondo suas bordas afiadas além de seus dedos. Se vale de alguma coisa, sinto muito pelo que aconteceu com você. Ele disse. Tudo bem, parece que me lembro de ter pensado que merecia isso em algum momento. Então, me pergunto se talvez eu tenha feito alguma coisa, bem, não importa, não, até que eu me lembre mais, e enquanto obrigado por ser legal, e tudo. Ela parou quando chegou a uma porta, e se virou para encarar Gustavo novamente, suas asas bateram, e ela se ergueu, sua palma acariciou seu rosto, suas garras afiadas tocando suavemente. Se o rei feiticeiro dá você para mim para ser punido. Bem, eu levo meu dever para com ele muito a sério. Aqui estamos, entre se desejar, tenho outros assuntos para tratar. Ela disse, e se afastou, acenando com um sorriso amigável, imortal enquanto partia. Gustavo tocou o rosto onde ela havia tocado, e estremeceu, depois reuniu coragem, e bateu na porta. Entre. A voz do rei feiticeiro disse. Ele abriu a porta, e entrou em uma área espaçosa com uma escrivaninha, estantes de livros, materiais de escrita, e uma pequena área de estar, mas foi para sua surpresa que viu que a rainha Calca estava com ele, sentada em um sofá próximo. Minha rainha, por que você está? Ele começou, e ela levantou a mão para detê-lo. Ela está aqui, disse o rei feiticeiro, porque como rainha legítima, você é um de seus súditos, então o que vem de você, pertence a ela. Gustavo abaixou a cabeça. Bem, não é como se minha vergonha pudesse ser pior. Ele disse. O rei feiticeiro gesticulou para ele se sentar. Diga o que pensa, Gustavo Montagne. Ele disse. Livremente? Ele perguntou. Completamente. O rei feiticeiro respondeu. Então serei franco, Vossa Alteza. Quanto você sabe sobre a fuga de remédios? Ele perguntou. Fora que, você estava por trás disso. Não muito. Ains respondeu, e Gustavo olhou para ele em estado de choque. Foi isso que você veio aqui confessar, não foi? Ele perguntou retoricamente. Como foi? Ele começou, e Ains ergueu a mão para detê-lo. Não foi difícil descobrir, é o que eu teria feito por um precioso companheiro de armas com quem compartilhei a vida, a morte, e batalhas sangrentas no limite da existência. Ains respondeu. E Gustavo caiu onde estava sentado. Então é isso. Ele disse. Ele olhou para Calca. Sinto muito, Majestade, eu realmente não sabia o que ela iria se tornar, o quão baixo ela estava afundando, o quão louca ela estava se tornando, tudo se acumulou tanto em sua cabeça, ela perdeu todo o sentido, pensei que ela fosse fugir, talvez se tornar uma defensora solitária da justiça. Mas então ela começou a queimar camponeses como hereges, e a destruir aldeias. Não há um único golpe de sua espada que não tenha manchado-me com sangue desde aquele dia. Não vou pedir perdão, porque isso não pode ser perdoado. Ele acrescentou, olhando para o rei feiticeiro.
Tudo o que peço é que você me deixe terminar esta guerra primeiro, deixe-me passar esse tempo corrigindo os erros pelos quais sou responsável, e depois da guerra. Me castigue como você desejar, eu não vou fugir, eu lhe dou meu juramento. Ele disse suavemente. Ainz suspirou mentalmente de alívio, e optou por não revelar seu conhecimento da conversa noturna de Gustave com o esqueleto há muito tempo atrás. Em vez disso, ele escolheu se tornar a figura mais sábia que concluiu o responsável independentemente de qualquer outra fonte de informação. Deixou uma impressão poderosa em Gustave e Calca. O rei feiticeiro juntou as pontas dos dedos e olhou para Calca. Você não é oficialmente um dos meus súditos, e não será até o fim da guerra. A sentença de Gustave então recairá sobre você. Acho razoável dizer que ele nunca teve a intenção de que tudo isso ocorresse, mas o quanto isso importa eu deixo para você. Se, no entanto, você não tiver decretado alguma forma razoável de penalidade no momento em que a vassalização for concluída, considerarei a sentença dele como uma ponta solta, e irei resolver isso sozinho. Espero que tenha sido claro sobre esse assunto. Ele perguntou. Sim, Sua Majestade. Calca disse, e ela se virou para Gustave. Querer salvar um camarada é certo. Mas você nunca deve salvá-lo das consequências de suas próprias ações. Eu ouvi sobre o motivo que levou ela a ser presa. Você deveria saber melhor naquele momento, quaisquer que fossem seus vínculos anteriores, ela já estava além da salvação, e não era mais a Remédios Custódio que você conhecia. Sua sentença será severa. Mas você permanecerá livre para vencer esta luta primeiro, e se você tiver um desempenho excepcionalmente bom, tentarei encontrar algum tipo de punição condizente com o que você fez, e que ainda permite que você mantenha sua dignidade e sua vida. Ela disse com uma voz de ferro. Aceitarei qualquer punição que for necessária. Ele suspirou suavemente. Devo isso às vítimas dela. Tudo bem, então se não houver mais nada, vá, e volte para seu posto. Ainz disse, e Gustave levantou-se, curvou-se, e partiu. Quando eles ficaram sozinhos, Ainz virou-se para Calca, e disse: Você terá um bom servo naquele, se ele sobreviver a tudo isso. E se ele sobreviver às consequências de tudo isso? Ela acrescentou, ao que Ainz só pôde concordar com a cabeça. Milhas de Auburns. Deuses que se danem, eles estão nos tornando mais fracos, e eles próprios mais fortes às nossas custas. O rei Astraca disse com absoluta fúria, era o terceiro dia de sua marcha, e eles estavam apenas a um quarto do caminho para Casaga. O serviço de sentinela passou a ser considerado uma sentença de morte, e mais homens tiveram que ser colocados nele por segurança. Isso acabou com o corte das gargantas, mas flechas vindas da escuridão ainda eram um problema. A cavalaria tentou resolver o problema, mas em cavalos mortos-vivos as forças da justiça negra poderiam simplesmente atacar e voltar para a escuridão em pouco tempo. Mesmo aquelas sentinelas que não morriam no escuro, acabavam sendo inúteis pela necessidade de dormir durante o dia. Isso estava cobrando um preço terrível de suas forças. Um homem dormindo era aquele que não lutava, e agora ele estava sentado em sua tenda de comando com seus outros oficiais, e ele estava pedindo ideias, e elas estavam faltando. Eu preciso de uma maneira de parar com isso. Ele perdeu a cabeça. E se pelo menos um de vocês disser para pedir ajuda aos deuses mais uma vez, eu enviarei você a eles como mensageiro. O silêncio o cumprimentou. E se cavássemos buracos para derrubá-los de suas montarias? Um homem sugeriu. Muito demorado, mesmo se usássemos magia, isso apenas gastaria um valioso poder mágico antes que realmente precisássemos dele. Astraca disse, e cruzou os braços em frustração. E se fizermos contra-emboscadas, sabemos que eles vão atacar, então por que não preparamos outros para atacá-los enquanto eles se retiram? Outro perguntou. Nós tentamos isso ontem, eles emboscaram aquele grupo, e mataram todos eles. Nossos soldados são em sua maioria oriundos da cidade, esses membros da Justiça Negra obviamente têm uma experiência considerável na selva. Ele respondeu. E se mantivéssemos as suas aldeias como reféns? Sabemos que muitas destas pessoas têm que ser das aldeias por aqui. Se começarmos a ocupar as aldeias, isso enviará uma clara ameaça de que estariam a colocar as suas famílias em risco ao lutar contra-nos. Outro sugeriu. Eu estaria violando os acordos dracônicos. Astraca respondeu. Então? Outro perguntou. Vou reformular. Eu estaria violando abertamente os acordos dracônicos. Ele disse novamente.
Bem, se a ameaça for apenas implícita, isso é um problema. Ele perguntou. Além disso, ao invadir as aldeias, podemos caçar os mortos-vivos, pelo menos poderíamos minimizar o número de esqueletos usados para atacar nossas linhas. Sei que os soldados prefeririam enfrentar forças vivas do que mortos-vivos. Eles são mais difíceis para o moral. Um dos oficiais sugeriu. Astraca assentiu em aprovação. Isso podemos fazer, começar a enviar equipes. Não deve ser necessário mais do que algumas centenas de homens para ocupar qualquer aldeia, e quem sabe, talvez eles prefiram lutar por suas casas, e deixar o exército mais importante sozinho. Ah, senhor, o que devemos informá-los sobre o comportamento que se espera deles? Dizemos a eles para cumprirem os acordos ou fazerem o que quiserem. O último oficial perguntou. Astraca coçou a barba por um momento, e pensou sobre isso. Em sua mente passou a memória da vadia teimosa que se matou, e foi jogada no rio junto com o lixo por causa do problema. Isso ainda o enfureceu. Isso ficará a cargo do comando no local, mas não vou arriscar a coroa para manter um idiota negligente longe de problemas. Não me importa se algum soldado não consegue manter seus apêndices em sua armadura, mas se seu comandante quer pendurá-lo para manter a ordem, isso é com ele. Astraca disse sem rodeios. Na manhã seguinte, outro ataque queimou alimentos equivalentes a 6 dias, e toda a formação diminuiu a velocidade ao ritmo do carro de boi mais lento para proteger um pedaço de carne, e um pedaço de pão como se fossem moedas de ouro. Astraca enviou seus soldados em força, 5.000 soldados começaram a se separar, e a ocupar várias aldeias, e ele se sentiu presunçosamente satisfeito com a eficácia desse movimento. Até perceber que havia efetivamente se privado de 5.000 soldados armados no ataque a Casaga, tão certamente como se tivessem sido mortos. E tivessem perdido mais 10 sentinelas ao longo da noite. Ele não gostou do café da manhã, e ninguém gostou do almoço, porque houve ainda outro ataque, este visando os animais que puxavam suas carroças de suprimentos, forçando-os a usar soldados como bois substitutos, e privando suas fileiras de ainda mais homens. Reino Sagrado, em muitos escritórios diferentes, e casas seguras. O agente usou o item luz contínua, e entrou em sua casa segura. Havia documentos necessários para amanhã, e ele tinha que compilá-los, e deixá-los prontos para uso. Ele nunca soube que não teria essa chance, porque por trás da porta um agente mascarado deu um passo à frente, puxou a cabeça para trás, e cortou sua garganta. Um momento depois o prédio estava em chamas. O sacerdote da teocracia terminou seus serviços mais cedo naquele dia. Ele raramente fazia isso, ele tinha um disfarce para manter, mas hoje ele tinha uma dúzia de agentes vindo vê-lo. Havia uma tarefa especial para a qual ele precisava deles, e ele precisava de tempo para prepará-los. Mas quando chegou ao escritório, ao contrário do que esperava, já estava escuro. A secretária dele deveria estar lá, mas não estava. Ele encolheu os ombros. Qualquer um poderia se atrasar de vez em quando. Esse foi seu último pensamento antes de ser nocauteado por um golpe na nuca. Ele tentou se mover, mas havia muita coisa empilhada em cima dele. Ele tentou gritar, e uma voz o chamou de volta. Ei, você pode querer se estabelecer aí atrás, é ruim para a sua saúde, se é que me entende. Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que você pode viver, enquanto todos os seus outros agentes estão mortos. A má notícia é que você vive porque pode responder a perguntas que eles não poderiam, e temos muitas delas para você. Você provavelmente está se perguntando onde está, e a resposta para isso é: você está amarrado em um grande saco sob um monte de corpos, em uma carroça puxada por cavalos mortos-vivos, e conduzida por um agente do rei feiticeiro. Então, você não vai a lugar nenhum. Não importa o quanto você lute. Então, apenas relaxe, e aproveite o passeio. Ele não relaxou nem gostou do passeio. Eles estavam no meio do trabalho quando o ataque aconteceu. Figuras invadiram portas e janelas, e cobriram todas as saídas. Os poucos que resistiram foram abatidos antes que pudessem avaliar adequadamente a futilidade da resistência. Dentro de 1 minuto ou 2, o escritório foi tomado, os documentos apreendidos ou queimados, e os agentes capturados ou mortos. Por todo o reino sagrado, esses eventos se repetiram nos dias seguintes. E então começaram a acontecer dentro da própria teocracia Slane. Câmaras cardeais da teocracia Slane. Estamos cegos. Dominique gritou.
Nossos agentes em todo o reino sagrado estão sendo mortos, capturados ou até mesmo transformados. Não podemos travar esta guerra adequadamente sem informações. Nós sabemos que você é imbecil. Raymond retrucou, já farto das explosões de Dominique enquanto os relatórios chegavam. Mas o que você gostaria que fizéssemos sobre isso? Não podemos extrair informações do ar. Então, em vez de gritar coisas que já sabemos, propõe alguma maneira de salvar o que sobrou de nossos agentes de inteligência. Dominique ficou sentado taciturno, e em silêncio, um alívio abençoado pelo qual Raymond agradeceu aos deuses. Nós os puxamos de volta para Kamimiako. Yvonne disse. Então podemos muito bem não tê-los. Dominique murmurou. Não o faremos, a menos que levemos o que sobrou de volta para a segurança da capital. Recuamos, nos reorganizamos, enviamos mais depois, e esperamos poder manter vivo o suficiente para atuar como nossos olhos e ouvidos. Yvonne respondeu. A votação foi unânime. Infeliz. Mas nem mesmo Dominique conseguiu discutir a questão. Reino de Restize, 2 semanas após a Assembleia Geral em Nazarick. Philip ficou muito feliz, mais da metade das aldeias que abasteciam a capital haviam caído, ele e sua facção haviam saqueado muito, até mesmo os pobres. Ele se sentia incrivelmente presunçoso, queria avançar rápido o suficiente para pegar todos eles antes que fugissem novamente. Ele se perguntou se a princesa Renner estava lá. Ele sorriu, esperava que sim, afinal, pensou, quando ela o visse cheio de glória e vitória, certamente veria seu valor, e lhe proporia casamento para que ele pudesse ocupar o trono sem objeções, unindo-o à coroa. E claro, a noite de núpcias. Ele suspirou, então ele não poderia ter albedo, poderia. Ou ele poderia. Quem dizia a um imperador o que fazer ou não fazer? Ele sorriu, depois de governar o mundo, poderia ter quantas quisesse, e não merecia menos, afinal ele era Filipe, o grande, conquistador do mundo. As paredes da capital podem não estar à sua frente ainda, mas não demoraria muito.